maconheiro, né, mãe? Não, ué. Me chamo Carminha Fernandes. Eu sou a mãe do Helder Fernandes. Nós temos uma história de superação e gostaria de compartilhar com vocês nesse momento. Então, o Helder, meu filho aqui, há 4 anos e meio, ele sofreu um acidente de moto e teve um TCE grave e difuso, traumatismo crânioencefálico. E com isso aqui ele teve que fazer craniotomia para descompensação do cérebro, né? Foi um trauma gravíssimo. Ele ficou internado em UTI 20 dias, mais 40 dias hospitalizado, 2 pneumonias graves. Indo para casa, assim que a gente ganhou alta, ele ficou com sonda de alimentação por quase 6 meses. E o prognóstico do Helder quanto ao acidente não era muito favorável. Nessa época a gente morava em Minas, ele morava em Brasília. O acidente foi aqui em Brasília e foi assim, foi algo muito grande. Sem palavras para descrever os sentimentos, né, o sofrimento, a angústia da família. Ele é um profissional da área de TI, teve esse acidente e de repente a vida, né, surpreende dessa forma. Mas Deus agiu de uma profunda misericórdia com a gente. Os médicos já tinham alertado pra gente, né, sendo preparado psicologicamente, e no momento de oração eu falei com Deus que poderia fazer o melhor. Se fosse para salvar outras vidas, eu entregava meu filho a ele. A gente estava passando, eu tinha feito a cirurgia, né, eles falaram 48 horas após a cirurgia, ele precisa dar uma resposta, ele precisa corresponder ao tratamento. E isso não estava acontecendo. Foi um momento de muita dor, mas no momento de oração, chegar no hospital, o médico falou para mim: olha, aconteceu algo, seu filho reagiu. Eu falei: doutor, há quanto tempo? Ele falou: deve ter 40 minutos, 1 hora. E eu vi que Deus agiu nesse momento muito forte, devolveu a vida a ele. Então assim, isso aí foi algo estrondoso, né? Ele ficou mais alguns dias, foi retornando, ficou mais 60 dias, repetindo 2 pneumonias, indo para casa, né? E a gente foi viver aquele momento, né, de restabelecimento dele, que é tudo muito lento, tudo muito devagar. Todos falavam, é o tempo de Deus e o tempo dele. Mas a gente, coração de mãe, a vontade é muito grande de ver as reações, né? Aos poucos as coisas vão se acalmando e a vida da gente vai voltando ao normal e a gente consegue, né, conviver com essa situação. Foram momentos difíceis, ele perdeu os movimentos da língua, ele não se alimentava, ele não movimentava a língua. 6 meses de fonoaudiologia de manhã e à noite para ele voltar aos movimentos da língua e voltar a alimentar. Depois, com 8 meses, já tinha passado o acidente, ele já se alimentava, ele começou a dar convulsão. Um outro choque muito grande para nós, né? Teve internações, ficou muito magro, teve que começar a usar anticonvulsivos fortes. As convulsões estavam diminuindo os intervalos. E nesse período a gente voltou para Minas. Nós somos de Minas Gerais, uma cidade pequena de Rio Paranaíba. Ao voltar para Minas Gerais, a nossa terra, a gente se apega, né, a Deus. No momento de oração, da oração carismática Rio Paranaíba, eu pedi, né, isso já tinha se passado 1 ano, fazendo as fisioterapias em casa, fazendo aquilo que a gente podia, voltou, ele ganhou peso, ele foi restabelecendo muito lentamente. Médicos aumentando os remédios, ele ficando cada dia mais apático, ele não conectava com as pessoas, ele não conversava, ele passou 1 semana sem falar ai, e tudo aquilo assim, você estava na esperança, né, tal, que o tempo ia passar e as coisas iam acontecer e nada. Nesse dia, né, emocionante, na oração carismática, eu pedi a ajuda da oração e que Deus me mostrasse o caminho. No dia seguinte, né, uma amiga me liga e pergunta, como é que tá o Helder? Contei o quadro, né? Ela falou assim, você viu falar já da cannabis medicinal, Carminha? Eu falei sim, já. E eu comentei com ela que havia visto um Fantástico, realmente, a reportagem das mães na busca, né, de ter condição de importar o medicamento para as crianças. Então, epilepsia, convulsão. Eu falei assim, opa, é isso, né? Ela só me falou, você sabe o que é? Eu falei assim, é a maconha? Ela falou assim, é. Ela falou, você tem algum preconceito? Eu falei assim, se é medicinal, se está ajudando essas crianças, pode ser benéfico para nós, né? Nessa época, já tinha 1 ano e meio do acidente. E a gente foi em busca dessa busca, onde encontrar. Olhava no Facebook, algumas pessoas falando, mas ninguém se pronunciava, né? Comecei a estudar bastante, buscando informação, o que podia agir. Então, quando eu li, né, alguns artigos científicos falando da neuroregeneração, falando do poder que ela tinha de ativar, né, sistemas do corpo, é isso que meu filho precisa. Consegui com um químico, professor de Uberlândia,
E havia feito para a família toda tinha se curado, tinha um pessoal com câncer, alguns amigos. E para mim foi a luz. O primeiro dia que ele usou foi 15 de fevereiro, né, de 2019. Então esse o químico, o professor mudou e a gente fica desesperado. Eu procurei o doutor Adolfo Almeida, Rio de Janeiro, uma conversa com ele, né? E eu pedi a ele, a gente fez uma consulta, né? Contei para ele o caso do Helder, ele me mandou um áudio. Então, né, o óleo de canabidiol e dentre eles todos os canabinoides, como o THC, os fitoterpenos, tem 1000 canabinoides na planta, né? Eles atuam de forma sinérgica no processo de anti-inflamatório, neuroregenerador, no processo do prazer, né? No processo límbico, na questão da dor, na questão motora, né? Porque o canabinoide ele está presente desde os seres mais primitivos na Terra, né? E o que a gente produz, o endógeno, é chamado anandamida. E ele é responsável pelo prazer. E a maioria das doenças, o estresse, o câncer, a insônia, a depressão, a dor, leva a uma degradação dessa anandamida e dos receptores. Quando a gente coloca isso, né, através do canabidiol e do THC, a gente repõe o que falta, o que está destruído, como uma espécie de um antioxidante. Isso favorece a não inflamação, a neuroregeneração e uma organização de todo o sistema, né? E isso é impressionante porque está presente em todas as doenças: Parkinson, Alzheimer, câncer, HIV, dores crônicas, doenças autoimunes, doenças crônicas, insônia, depressão, epilepsia, traumatismo, transtorno de humor. É praticamente uma ampla área de atuação que a gente pode trabalhar e dar qualidade de vida para o paciente e para a família. E ele me fala, relata, eu pedi a ele assim, eu queria um áudio explicativo, que eu queria passar para outras pessoas também, o que acontecia no nosso organismo, no organismo das pessoas. E ele me descreveu, ele me deu muita força e me indicou um fornecedor. E também um para importação. A importação era muito cara, a Anvisa é difícil de estar conseguindo. Os custos eram altíssimos, né? A gente não tinha noção. E eu tive que optar pelo artesanal. Tinha uma boa qualidade, mas a falta de informação, eles não passavam para a gente. Eu queria saber, eu tenho sede, eu queria conhecer, eu queria saber o que continha naquilo ali. Enquanto mais eu perguntava, as pessoas afastavam de mim. Eu queria saber o que meu filho estava usando. Para mim isso era importante. Nessa história toda aí, foi para um terceiro fornecedor. Rio Grande do Norte. Me mandou algo muito bom. Quando ele começou a usar, voltando lá atrás, 15 de fevereiro de 2019, era aniversário da avó dele. Ele riu, ele conversou, coisa que ele não estava fazendo, ele estava apático. E na comemoração do aniversário da minha sogra, da avó dele, eu contei. Para mim isso era um prêmio, né? Algo muito grande, eu queria compartilhar. Eu contei para eles, as pessoas ficaram assustadas, olhavam assim de lado. Aí quando eu comentei, né, que ele estaria fazendo um tratamento natural, eu não falei a substância. Eu não sabia muito da reação, mas eles já sabiam que ele estava usando, né, cannabis medicinal, maconha, né? E eu pedi oração, né, naquele momento. A gente fez uma oração, entregamos isso a Deus, que a partir daquele momento seria esse o tratamento do meu filho, né, do Helder. Ele sorriu, ele comeu churrasco, né, Helder? O churrasco, comemorou, era outra pessoa. Para mim isso foi o suficiente, não precisava de mais nada. E a partir daí foi assim, a cada dia, fisioterapeuta assustando com a evolução dele, isso é bom demais, meu Deus, como vão conseguir, né? E vem a parte que eu já relatei, da dificuldade, do acesso, de onde buscar, com quem buscar, importação cara, Anvisa 70 dias para ser liberada, quando libera, você vê o valor, estava impossível naquela época. Nesse período, eu conheci uma médica, ela fez um tratamento, estava fazendo tratamento com ela, e essa médica, doutora Eliana, eu tenho muito a agradecer, doutora Eliana, e comentei, ela perguntando para mim a respeito do Helder, tinha sabido a história, e eu falei que eu estava muito feliz, eu queria contar para todo mundo o que ele estava usando, né? As pessoas às vezes riam de mim e me achavam doida, mas eu queria contar, que Deus tinha me mostrado. Para mim era assim, Deus me mostrou. Então, se Deus me mostrou, por quê? Não vou acreditar. E eu vendo resultados... Eu era maconheiro, né, mãe? Não, ué.
Então, nesse comentário, a doutora Eliana vai e me fala, meu tio, né, o Rocha, família de Siriaco, de Rio Paranaíba, eles têm uma plantação, é gigante, é muito grande, eles fazem um trabalho muito bonito e eles lidam com a parte artesanal. Zé Humberto, senta aqui para nós. Seu pai, José Humberto, né? Tá o pai e tá o filho. Então, voltando à história lá, né, a doutora Eliana me falou da fazenda que o tio dela, o Rocha, né, nos Estados Unidos, em Oregon, estava na fazenda e cultivava, e me falou muito dos benefícios, os meios que eles aplicavam, né? Ela me passou o telefone dele, no mesmo dia eu já passei uma mensagem para ele me respondeu. E se prontificou no momento, falou assim, eu vou te ajudar. Eu contei para ele a história nossa. Ele contou de alguns casos que já estavam no Brasil, né? Que algumas pessoas já estavam usando, mas ele estava com muita dificuldade. A legislação brasileira não favorecia nessa época, né? Não estava como está hoje. Isso aí já era 2020, né? A conversa nossa começou mais ou menos no início de 2019 ou 2020. 2019, né? Foi 6 meses mais ou menos o Helder estar usando. 4, 6 meses que eu já usava o artesanal. E devido, né, essa questão, eu já comecei a pensar na importação, né? E na conversa com o Rocha, ele facilitou, ele clareou para a gente. Não, é possível, a gente vai ver uma forma, vamos fazer o máximo. Seu filho vai ter um produto de qualidade, né? Aí a esperança, né? A gente conversava bastante e ele começou a falar do sonho dele de vir para o Brasil. E até que, de repente, chega uma doação. Aí ele avisa, estou te mandando, né, um óleo para você usar no Helder. E a gente começou a usar. E até antes disso aí, ele chegou a dar 7 convulsões. Voltou às convulsões. Estava indo, diminuindo as convulsões, de repente 7 em seguida, né? Tá errado. E aí veio um desespero, né? Ele vai ao médico, o neurologista resolve colocar nele uma válvula, uma DVP, falou que estava com excesso de líquido no cérebro, né? Então ele passou por essa cirurgia. Só que já no hospital, graças a Deus o óleo chegou e eu apresentei para o médico. O médico olhou e falou assim, isso é ouro, já no momento da cirurgia dele. Eu fiquei mais feliz ainda, né? Então ali era esperança, né? Tudo que a gente precisava, esperança, acreditar em algo, né? A gente precisa disso, né? E o Helder começou a usar, pós-cirúrgico, né? Passou um tempo, a gente veio para Brasília. O resultado foi tão bom que despertou o desejo de buscar mais tratamento para ele. Ele vinha evoluindo, mostrando interesse. O próprio fisioterapeuta falou assim, tá na hora de vocês chegar. Com esse óleo aí, vai facilitar, vai ajudar. É hora de vocês buscar mais tratamento. E a gente acabou mudando para Brasília, né? Porque antes ele morava aqui. Então a gente voltou para Brasília para começar os tratamentos dele, né? Para os médicos que a gente frequentava e ia mostrava, eles admiravam, sabe? Então isso dava uma força muito grande, né? E aos poucos as crises dele foi diminuindo. O médico falava que era bom, a gente mostrava. E aí começou até o meu trabalho, né, do qual eu faço hoje. Comecei a falar com o médico sobre isso e onde eu ia. No hospital que eles estivessem fazendo algum tratamento, estava eu levando o vidro e mostrando, né? Toda orgulhosa. Poxa, isso aqui está mudando a nossa vida, né? A esperança que chegou, né, para nós assim, e a gente vê no resultado, sabe? Isso não tem preço. Ainda quando eu vim para o Brasil, já falei que iria vir para o Brasília, eu brinquei com o Rocha. Eu ainda não tinha contato com a Corina. Eu disse, olha, eu quero uma oportunidade. Se a empresa vier realmente para o Brasil, eu quero trabalhar. Eu quero uma oportunidade de ter condição de falar para as pessoas os benefícios que a gente teve, né? A luta e dar o testemunho, né? Da dificuldade e depois chega a esperança, chega a luz, né? Chega algo grandioso que muda as vidas. Isso para nós aconteceu, né? Está acontecendo. Então, até na clínica onde ele faz a terapia hoje, TeraSuite, na Fisasupera, onde ele faz as terapias, né? A fisioterapeuta apoiou. Então, assim, a gente só recebeu apoio. Isso está crescendo, está bom. Aí já veio a questão das vendas, né? Tive a oportunidade de conhecer a empresa. E nessa altura, nós começamos a usar o Zé Humberto. Eu senti, assim, gente, isso é para mim também. Eu preciso do meu psicológico, para força, para me dar energia, né? Para clareza de pensamentos, né? Para ansiedade. Passar por um processo desse que a gente passou aí, gente, não é fácil, né? Então, eu senti na pele, né? Nós passamos, a família toda usa. Meu pai tem 80 anos, né? Ele não teve restrição nenhuma, ele usa 80 anos, já tá, né? Esquecimento, favoreceu muito a saúde dele. Então, esse aqui, ó, mascote. Ele é companheiro. O Theo tem uma história com a gente, né? Ele tem muitas fotografias, momentos que o Helder interagia com ele, né? Interage com ele. Então, voltando à questão da empresa, eles deram
né? Teve muito apoio pra gente. A Corina me deu muita força. Falava, né, do ajudar, que aquilo que você ajudava, as pessoas vinham em dobro pra gente, né? Ajudei, apresentei o Dr. Danilo, né, a empresa que fez a ação judicial dele. Hoje nós recebemos, né, os produtos. Recebemos, tá aqui o CBD que o Helder usa, plano de saúde cobre, foi uma ação judicial, né? Foi algo novo que eu nunca tinha lidado com isso, não sabia dessas possibilidades. Então é algo assim que eu descobri fazendo, ajudando a fazer ação judicial para a gente conseguir pelo plano de saúde pro meu filho. E hoje eu ajudo outras pessoas, né? A gente ajuda, a gente encaminha. A gente viveu essa situação da incerteza, né? A gente não sabia o que a gente estava dando, né? Porque de onde vinha, e a empresa chega com uma ideia diferente, um produto que tem certificado de análise, né? Eles fazem tudo, não tem terceirização, é totalmente orgânico, passa segurança e a gente apaixona, né? Claro, como não apaixonar? Como não gostar? Senti os benefícios, senti que meu filho teve o apoio do canabidiol, o apoio da empresa na ajuda do tratamento dele, da evolução, né? Então, assim, o CBD eu vejo na questão melhora, né? Do Helder, melhorou muito a questão do cognitivo, a força muscular, retornando partes do corpo dele que estavam mais paradas. Hoje ele cruza essa perna, né? Ajuda na musculatura, né? Na força, no entendimento. Os movimentos dele estão finos, estão preservados. O Helder se alimenta com a mão, né? Ele pede as coisas, ele reclama, ele já faz piadas, né, Helder? Interage, né? Pessoa que nem conversava, né? E depois com o uso da cannabis. E todo o processo que vem da recuperação, a força que o CBD deu e dá, né? Isso aí é a certeza que nós estamos no caminho certo, né? É a certeza que Deus mostrou pra gente. Deus mostrou pra gente no momento certo que a gente mais precisava. A gente pediu, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho toda a certeza que foi um pedido de uma mãe, um momento de muita angústia, e que pediu a Deus um caminho. Gente, não tem nada errado. Só faz bem. Eu me sinto bem ao usar ele, durmo melhor, tenho mais fome. Amenizou demais. Pode não parar de uma vez, mas o quadro vai modificando. O caso dele, né, as convulsões são por um trauma. É diferente da epilepsia. Mas está ali, né, ligado a uma questão ali do cérebro. De uma época que de 7 convulsões em 24 horas, né, a gente passou a usar, chegou a ter intervalos de 4 meses. Depois vinha. O que nós fomos fazendo? Aí nós fomos usando produtos diferentes e até encontrar, né? Quer dizer, ainda estamos no estudo, né? A gente está no caminho, né? Então o Helder usou a seringa, né? Ok, a gente viu que era bom, manteve com 6.000, que é um óleo coringa, e agora está usando esse novo aqui, o Complete, né? Tem um efeito muito bom para a parte cognitiva, que hoje o que ele precisa é a gente estimular o cognitivo, que o cognitivo, nossa cabeça, manda no corpo, né? E assim os movimentos, vai voltando, conversa, a vontade de viver, o querer, o despertar, o querer dele nesse processo de restabelecimento, nesse processo aí que é essa restauração de neurônios. Então, cannabis chega e fala a linguagem exata que precisa, né? Os comandos, o som regula, né? A alimentação. Então, assim, a parte motora dele voltou. Hoje já ri, fala de futebol, faz piada, critica, né? Então, isso é uma pessoa que tinha um prognóstico, gente. O prognóstico do Helder poderia ser um acamado o resto da vida. Ele poderia ficar em estado vegetativo. Isso foi o que a gente escutou, né? Deus é maior, e Deus apresentou o caminho para nós, né? E hoje ver meu filho aqui podendo conversar e interagir com a gente, isso não tem preço. Só agradeço mesmo. Então, gente, foi um prazer estar contando essa nossa história para vocês, tá? Poder compartilhar, né, dessa vitória. Hoje eu falo, compartilhar uma vitória, né? Compartilhar uma esperança que a gente teve, um acreditar, né? Foi um caso, assim, muito impactante. A cidade nos ajudou, foi muita oração. Agradecer todas as pessoas que fizeram parte da nossa história nessa caminhada, né? Aqueles que fizeram doação financeira, que nos ajudou em momentos que a gente precisava, né? Os colegas dele fizeram campanha pra gente nessa história. A empresa mandou produto no momento que eu precisava, né? Eu tenho muito só que agradecer toda a diretoria da Wesley Hemp, né? Pela oportunidade de conhecer os seus produtos maravilhosos, né? E a oportunidade de estar trabalhando e levando essa experiência minha de vida, né? Esse meu testemunho que eu ajudo pessoas, né? Isso não tem preço.
como diz a Corina. Sabemos que temos uma jornada, né, Helder, pela frente. Uma recuperação neurológica, ela é diferente, né? Paciência. E o CBD me faz ter a paciência e a esperança. Me dá esse que a gente precisa. Muito obrigada. Meu nome é Marina Cirqueira, eu sou responsável pela Fisio Supera, local onde o Helder tem realizado todos os atendimentos dele de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Desde quando o Helder chegou aqui na clínica para a gente iniciar o tratamento, ele já fazia o uso da cannabis, porém, no momento que ele chegou foi uma transição para o uso da marca. E assim, a partir do momento que a gente começou todo o tratamento, a gente teve a possibilidade de realmente trabalhar com o Helder de maneira intensiva, estimulando ele do máximo possível que ele poderia nos entregar, tanto dentro da fisioterapia, como terapia ocupacional e fonoaudiologia. Quando a gente pensa nesse estímulo, é muito importante a gente entender que a gente precisa ter uma saúde adequada, um paciente que é participativo, que está ali dentro da sessão, para que a gente consiga realmente sugar e buscar dele o máximo de resposta, para que a gente tenha uma evolução satisfatória. Dentro aqui da clínica, a gente trabalha na fisioterapia com um método que se chama TheraSult. É um método de terapia intensiva. E a partir do uso da terapia intensiva, do tratamento contínuo e intensivo com o Helder, a gente tem conseguido resultados muito interessantes, principalmente porque temos aliado isso ao uso de medicamentos específicos, ao uso da cannabis, que tem sido muito benéfica para o tratamento dele. A gente pode ver que aqui a gente consegue colocar ele em posturas altas, a gente consegue explorar coisas que não são possíveis dentro da terapia convencional e que ele também não consegue realizar em casa sem auxílio. Então a gente consegue realmente ter um trabalho eficaz em conjunto. Aqui a gente tem fisioterapia e terapia ocupacional trabalhando em conjunto, justamente para a gente ter um estímulo motor, cognitivo, de membros superiores, de descarga de peso em conjunto e realmente fazer um estímulo que vai fazer a diferença. Durante todo o período que o Helder tem sido trabalhado aqui, nós passamos e observamos altos e baixos dentro da saúde, dentro da evolução dele. O mais importante de tudo, com o uso dos medicamentos, com o apoio dos médicos, com realmente toda a equipe de terapia trabalhando em conjunto, a gente tem conseguido ter uma manutenção disso tudo e a partir desse momento ter ainda mais evolução. Então, durante esse tempo que a gente tem trabalhado com ele, a evolução tem sido surpreendente e a gente tem conseguido fazer estímulos muito eficazes com o Helder.